Bem-vindas à minha oficina. Eu tô separando aqui uns retalhinhos nesse tom de marrom, todos os retalhos que eu tenho em tom de marrom, pra gente fazer o vídeo de hoje. O nosso vídeo vai ser como tecer um novo tecido usando retalhos. Vamos lá? Para fazer o nosso vídeo de hoje, nós vamos precisar, além daqueles retalhos que eu estava separando, uma tesoura de picotar. Se você não tiver, tudo bem. Tesoura, cortador, régua, a base de corte, um metrinho, alguns alfinetes. A gente vai usar também esse material aqui, que é adesivo em spray, tá bom? Jornal, papelão, plástico, o que você tiver para cobrir o seu trabalho, sua mesa, proteger a sua mesa, feltro e tule. Vamos lá? Para começar a fazer o nosso trabalhinho, o nosso tecido com os retalhos, nós vamos precisar da base, que será, nesse caso aqui, o feltro. Se você quiser fazer com manta acrílica, R1, né, também dá para fazer. Mas eu prefiro o feltro mesmo, tá bom? Então, aqui que a gente vai fazer? Você vai aqui decidir o tamanho do tecido que você quiser, dependendo do projeto que você tem em vista. Então, eu vou tirar aqui um pedaço do feltro, porque eu quero fazer, nesse caso aqui, eu quero fazer um forrinho para colocar nessa bandeja. Essa bandeja já tem bastante tempo, eu ganhei das minhas filhas de Dia das Mães, ainda elas eram pequenas. Eu já andei pintando, fazendo alguma arte aqui nela, mas eu quero fazer então aqui um tecido para colocar aqui. Então eu vou medir ela. Então, aqui eu já marquei a medida que eu quero. Você pode estar usando também a régua e o cortador para estar cortando, ou a tesoura comum mesmo para estar cortando o seu pedaço de feltro. Mas, nesse trabalho, eu quero usar essa daqui, que tem essas serrilhas aqui, esses dentinhos, essa tesoura de picotar. Se você não tiver, você usa o que você tem, tá bom? Então, aqui agora eu vou tirar o pedaço que eu quero para fazer o meu trabalho, tá bom? Então, aqui a gente já tirou, né, o pedaço que a gente vai usar, ó, eu coloquei aqui, ela ficou um pouquinho maior do que eu queria, mas depois com a própria tesoura de picotar, a gente acerta depois do trabalho todo concluído, tá bom? Porque aí pode ficar alguma diferença, é até bom que sobre mesmo. Agora que a gente já cortou a nossa base de feltro, a gente vai começar o processo com os retalhos. A gente vai começar a escolher os retalhos que vão fazer essa composição do nosso tecido. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai passar, a gente vai usar o ferro, né? E vamos pegar os retalhinhos e a gente vai passar para eles ficar bem retinhos. Você vai passando, porque eles estavam todos amassados, né? Estavam guardados lá, estava tudo amassadinho. Então, você vai passar os retalhos que você separou. Dependendo da quantidade que você for usar, você vai saber se é muito, se é pouco, né? Agora, nossos tecidos já estão todos esticadinhos. A gente já passou, né? Tá vendo? Tem pedaços maiores, tá vendo? Tem até alguns aqui que não são tão retalhos assim, né? Tem uns menorzinhos, olha. Você pode aproveitar todo o retalho que você tiver, ó. Menor, maior, tem aqueles que a gente usa para fazer viés, que acaba ficando só assim, ó, né? Esses cortes assim, tem de todo tipo. Então agora a gente vai passar para uma outra etapa, onde a gente vai começar a colar eles no nosso feltro. Vamos lá? Aqui a gente já forrou a mesa, né? A gente coloquei aqui alguns papelões que eu tinha, um pedacinho de jornal, colocamos o nosso trabalho com feltro em cima e a gente vai dar uma borrifada com aquela cola spray que eu falei pra vocês, né? A gente vai dar uma borrifada, não precisa ser muito, tá bom? Pra quê? Pra que ela já fique aqui ela vai ficar como um adesivo, vai ficar o feltro autocolante. Então isso vai facilitar, porque a gente vai começar a colocar os tecidos, a agrupar eles aqui em cima,
né? E não vai ter perigo deles ficarem saindo do lugar, isso vai facilitar bastante. Por isso que essa cola, nesse trabalho, olha, essa daqui se chama adesivo spray 65, ó. Ele é ideal para bordado, patchwork. Cola plástico, espuma, papéis, tecido e borrachas, tá bom? Usar em ambiente arejado, daí vocês vão ler as instruções, tá bom? Eu achei bem prático isso aqui, para esse trabalho principalmente. Então vamos lá? Aqui a gente já pôs a nossa cola, ó. E aí a gente vai começar aqui a montar o nosso trabalho. A gente já passou cola lá, tal, e aqui eu separei novamente os tecidos. Eu coloquei eles para mim poder ter uma visualização dos tecidos que eu vou usar. Eu vou fazer ele degradê, do mais escuro para o mais claro, para ter uma ordem, para não ficar uma bagunça nos tecidos, né? Para ele criar um efeito bonito. Então aqui eu vou olhar, vou ver o que está mais escuro, vou pegar e com a ajuda da minha tesoura de picotar, o que eu vou fazer? Eu vou cortar ele, as pontinhas dele, para dar um efeito bonito quando eu começar a colocar ele lá, certo? Então aqui a gente vai cortando o tecido que você quer. É um pouquinho trabalhoso, mas é gostoso de fazer e você vai reaproveitar os seus retalhos, certo? Então aqui eu já cortei esse, eu vou vir aqui e vou colocar ele lá. Como ele tá com a colinha, olha só que beleza, gente. Eu não vou precisar alfinete, não vou precisar nada. Eu só vou colocar um, vou dispondo, né? Agora eu vou pegar um outro escuro também, certo? Vou pegar esse aqui. E aqui você vai cortar como você quiser. Você pode deixar ele meio tortinho, você pode cortar em triângulo, certo? Olha só. Porque eu vou montar um desenho aqui, né? Ele vai fazer um desenho. E vai colocando, certo? Todos os que forem, ó, em diagonal, os mais escuros primeiro. Não pode deixar espaço entre eles, você tem que pôr bem do ladinho. Só a pontinha do tecido você corta com essa tesoura de picotar, certo? Aqui eu já posso começar, aqui, vou pegar esse daqui. Ela gruda mesmo, viu, gente? Tá difícil aqui. E aí você vai repetindo os tecidos, você vai olhando aqui quais são as outras opções que você tem, né? Tem mais um aqui, ó, que já tá em bico aqui, ó. Eu vou fazer esse lado escuro, montar pra vocês, mostrar como ficou a disposição deles e eu volto pra mostrar pra vocês fazendo o lado mais clarinho. Aqui a gente já colou praticamente, a gente já chegou na metade aqui do nosso feltro, né, pra fazer o trabalhinho. Uma coisa que eu queria colocar pra vocês é o seguinte, se você for reparar bem, se você for olhar, cada pedaço aqui ele tem um formato. Mas à medida que nos primeiros sim, você que vai dando o formato para ele, mas nos outros você vai percebendo que vai ficando espaços, que você vai cortar de acordo a preencher esses espaços. Outra coisa interessante também, que ó, eu coloquei, essa cola, ela é legal porque você coloca, ele prende o paninho para ele não sair do lugar. Mas se você não gostou dele aqui, você tira, quantas vezes for, coloca em outro lugar. Entendeu? Isso aqui é mais para que a gente não fique saindo do lugar, né? E não precisa usar o alfinete nesse caso, que são vários pedacinhos, né? Então aqui eu já comecei a colocar
um tecido mais claro, porque ele vai ficar como uma luz e sombra, né? Então aqui agora eu vou começar a colar esses outros aqui que já são um pouco mais clarinhos, né? A gente vai apertando bem aqui e vai preenchendo, né, esses espaços, certo? Eu peguei um pouquinho desse aqui que eu já tinha colocado, porque eles vão dando uma simpatia, né? Você vai reconhecendo ali, vai dando uma mesclada boa, né? Ah, tá vendo? Aqui sobrou esse espacinho aqui. Então eu venho aqui com esse e coloco. O importante, como eu falei, não deixar espaço em branco entre eles. Você pode até sobrepor um pouco um em cima do outro para que ele caiba direitinho ali, certo? Não pode sobrar espaço, porque senão vai ficar, né, ficar aquele branco ali no meio. Ó, aqui, ó, ficou um alfinetinho, mas aí eu vou vir com outro aqui, um bem fininho, e coloco ele ali, certo? Vai dando aquele toque, né? E aqui a gente vai continuar fazendo. Agora usando os tecidos puxados para o marrom, mas com um tom um pouquinho mais claro, para dar uma luz, né, para o nosso trabalho. Então, aqui nós já terminamos de colocar os nossos pedacinhos de retalho. Então, o nosso trabalhinho aqui, ele já tá montado, certo? Então, qual é a próxima etapa que nós vamos fazer? Ó, quero falar pra vocês que, tá vendo aqui, ó, do mais escuro pro mais claro. É claro que você pode colocar aqui alguns pedacinhos que fazem parte, né, do todo dele, certo? Que vai ficar equilibrado. Agora, nós vamos pegar o tule e vamos tirar um pedaço igual ao que a gente fez. Aqui. Esse tule vai ser a proteção dos nossos retalhos. Ele vai ser a parte que vai ficar em cima como uma tela, certo? Então agora a gente vai precisar de uns alfinetinhos para estar colocando ele aqui, certo? A gente posiciona o feltro não, o tule aqui. Vamos prender com os alfinetinhos, certo? Essa cola é uma cola temporária, então depois de um tempinho ela começa a soltar. Então a gente tem que ficar atento a isso. A gente pega os alfinetes e a gente vai prender o que nós já prendemos, o nosso tule aqui, no nosso trabalho. Então aqui você pode ver que eu coloquei bastante alfinetinho para o tule ficar bem retinho, certo? E o que nós vamos fazer aqui? Eu tenho, assim, fica a critério de vocês, eu tenho várias sugestões. Você pode estar usando uma reguinha e na hora que você for costurar, você vai dando a distância da reguinha e você vai fazendo costuras aqui. Você pode cruzar, fazer uma costura em X, você pode quiltar assim, aquele quilt livre, né, que fala. Você pode estar quiltando, tá vendo aqui? São várias formas. Você vai, na verdade, aqui, a finalidade é prender esse tule ao nosso trabalho e, ao mesmo tempo, prender os retalhinhos ao tule e ao o feltro, certo? Então, agora vamos para a máquina? Então, aqui na máquina, a gente vai, como eu falei para vocês, prender o tule ao nosso trabalhinho. Eu vou optar por fazer aqui umas costuras retas em diagonal. Então, eu tenho aqui, essa minha régua, ela tem 1,5 cm, certo? Então, eu vou usar ela assim. Eu vou colocar a régua, com cuidado, eu venho aqui
posiciono a régua aqui, certo? E ponho ela bem do ladinho da meu pezinho de máquina, certo? Assim, ó. E vai te ajudar porque você já vai colocar ele no jeitinho mesmo, certo? Então, vem aqui, eu meço, aí eu acerto direitinho, abaixo, aqui eu já vou tirar esse alfinetinho, certo? Agora, se você não tiver essa reguinha aqui de 1,5 cm, o moço do pão está vindo de novo me atrapalhar a gravar o vídeo, mas tudo bem, continuemos. Aqui eu tenho essa daqui e tenho essa aqui também de aço, né? Então, essa daqui, ela tem 3,5 cm. Eu acredito que essa aqui seja igual, né? Olha aí, 3,5 cm e mais um pouquinho. Então, essa aqui é um pouquinho maior que essa. Então, você pode usar uma reguinha dessas. Ou um pedacinho de madeira que você tenha, desde que ele esteja todo certinho, tá bom? Então, vamos aqui fazer. Então, eu vou pegar, vou acertar direitinho, tomando cuidado para não furar, porque tá todo alfinetado. E eu vou costurar ele na diagonal. Então, daqui até aqui. Agora, eu vou pegar minha régua de novo. Você pega a régua que você tiver. Vou dar uma distância dessa costura, né? E vou posicionar aqui, ó. Tá vendo? Agora vai ficar mais fácil pra... Baixo a agulha e eu venho até acabar ali, certo? E assim você vai fazer no trabalho todo, até acabar. Se você quiser fazer linhas cruzadas, você vai virar o trabalho e vai fazer novamente do outro lado, tá bom? Aqui o nosso trabalhinho já está pronto. Essa foi a sugestão do nosso vídeo, transformar retalhos em um novo tecido. Aqui vocês podem ver, ó, já tá tudo quiltadinho, né? A sugestão do quilt eu já dei pra vocês podem estar fazendo dessa maneira, como podem estar fazendo um pouquinho mais largo, ou o quilt livre mesmo, né? Aquele outro que você vai fazer no caminho de bêbado, né? Enfim, então aqui você pode estar usando para fazer a aplicação que você quiser. Você faz esse tecido do tamanho que você necessitar e aplica, faz o que a sua imaginação mandar. Certo? Eu vou terminar esse, naquela sugestão da bandeja que eu mostrei pra vocês, e depois eu volto pra mostrar como ficou o meu trabalho. E aí, gostaram do nosso trabalho de hoje? Olha como minha bandeja ficou muito mais bonita com esse tecido que eu fiz usando os retalhos. Agora que eu já terminei meu trabalho, eu vou tomar uma xícara de chá. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e tchau!